Que prazer incomensurável! Não posso medir a alegria que está no meu coração em poder falar com você mais uma vez, e desta feita, nós dois juntos vamos dialogar com Ele, o nosso grande amigo, que disse assim: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Falar com Deus, diálogo com Deus. O diálogo de hoje nós estaremos fundamentando na palavra dele, que está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz: e que Deus vai falar com você através desta leitura, porque diálogo com Deus é isso. Ele fala conosco através da palavra dele e nós falamos com ele através da oração. Olha o que diz no primeiro versículo do primeiro livro de Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli. Mas quem chamou Samuel aqui, no versículo 4, foi Deus. Só que Samuel respondeu como se estivesse respondendo a Eli, o sacerdote, um homem aqui da terra, né? Segue a leitura. E correu Eli e disse, o Samuel correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor aqui com S maiúsculo, porque é Deus, o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli, que era o senhor dele aqui da terra, o sacerdote da época em Israel, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Vai entendendo o que Deus está querendo falar contigo aí. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, Senhor com S maiúsculo, Senhor Deus Todo-Poderoso. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, o Deus Todo-Poderoso, chamando Samuel. E ele se levantou e foi a Eli, que era o sacerdote, achando que era Eli que estava chamando, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli, o sacerdote, que Deus, o Senhor, chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, agora Deus Todo-Poderoso, essa é a quarta vez, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes. Vai prestando atenção. E Samuel ouve a voz do Senhor aqui agora. Samuel fala: Samuel, Samuel, Deus falando. E disse a Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Tinirão, vão tinir, né? Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli, que era aquele senhor de Samuel, que estava sempre conversando com ele. Quando Samuel chegava em Eli e falava: o Senhor me chamou? Deus suscitaria, Deus estava falando: eu vou suscitar contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Vamos lá. O que Deus está falando conosco aqui? Porque a palavra do Senhor, enquanto eu lia aqui com você que está aqui comigo neste vídeo, estava falando conosco.
Nós precisamos entender quando Deus está falando conosco, discernir bem a voz do Senhor quando Ele está falando conosco. E nós precisamos discernir com clareza. Deus sempre tem algo a tratar com o seu povo, algo a tratar com a nossa vida, com a nossa família. E eu quero dizer aos irmãos que Deus está falando neste exato momento conosco para que nós nos coloquemos na posição de servos, para que nós nos coloquemos na posição de soldados, pois Ele vai suscitar, Ele vai começar uma obra e vai acabar esta obra, mas antes Ele vai falar conosco, assim como Ele falou com Samuel. O que eu quero trazer aqui com destaque é o discernimento da voz do Senhor. Você pode, em algum dado momento, ter ouvido alguma voz que não desta terra e não discernido se era a voz de alguém, a voz da sua própria consciência, da sua mente, se era a voz de Deus, se era a voz do inimigo. Calma um pouquinho. Se era a voz da sua própria mente e não ter discernido a voz de Deus. Nós precisamos ter sempre a sensibilidade para discernir a voz de Deus. O diálogo com Deus necessita de que nós discernamos a voz do Senhor. Quando Deus chama Samuel, ele confunde a voz de Deus. Aliás, não posso dizer confunde, porque ele não tinha ouvido ainda, ele não tinha ouvido ou visto manifestada a palavra do Senhor. Ainda não. Porém, ele, então, na sua mentalidade, ele buscava aquela voz em Eli. O Senhor me chamou, Eli. Na verdade, quem estava o chamando era Deus. Nós, muitas vezes, nós que conhecemos a voz do Senhor, você pode dizer assim: eu não conheço, eu nunca ouvi Deus falar aqui literalmente no meu ouvido, mas conhece a palavra dele. A palavra dele está revelada. Muitas vezes não é porque você não conhece, é porque você não busca conhecê-lo. Você até sabe algo sobre Deus, mas não tem o interesse, a curiosidade, a vontade. Então não se esforça para ouvir Deus falar contigo. Até mesmo troca a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, por profetas que estão se autopromovendo como semideus, como homens que falam e são os bambambãs espirituais. Eu vou na casa da profeta tal, que ali é usada. E na verdade, Deus quer dialogar com você, em particular, através da sua palavra. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, que você discirna bem a voz do Senhor. Deus está falando conosco todos os dias. E nós precisamos discernir, abraçar, aproveitar a oportunidade, ouvindo a voz dele e falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, o teu servo te ouve. Eu preciso de ti. Aproveita e conta toda a sua história, todos os teus anseios, fala tudo. Ah, mas Deus me conhece. Só que Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer te ouvir. Falando com Ele é algo sobrenatural. Deus quer falar com você, mas também quer ouvir a tua voz. Deus, Ele está, muitas vezes, Ele permite tempestades, aflições, angústias, necessidades, calúnias, para que nós sejamos atraídos para Ele, para que nós busquemos a face dEle. Não espere acontecer o pior. Não espere acontecer o terrível, a tragédia. Deixe que o sofrimento te trate se você está passando por dificuldades. Aproveite que este momento que você está passando, se é você com quem eu estou falando, porque eu não posso chegar aqui e falar assim: Deus mandou falar com você,
sendo que ele não mandou. Como muitos vídeos tem por aí, eu estou falando com você aqui num vídeo, trazendo a palavra do Senhor. A história de Samuel, quando ele estava confundindo, aliás, estava achando que Eli estava chamando ele, sendo que era a voz de Deus, mas era a primeira vez que ele estava ouvindo literalmente o próprio Deus falando. E com você? Pode acontecer também. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus está falando com você. Eu quero falar com você. É isso que ele está falando. Filha, filho, eu quero falar e quero ser ouvido por você. Busque a minha presença. Chame pelo meu nome. Deus está te chamando. Ó, filha, filho meu, eu quero falar contigo. Abre o teu ouvido espiritual. Deus está pronto a tratar conosco através da sua palavra. E Ele está falando aqui. Deus está pronto a cuidar de nós. Deus está pronto e sempre pronto, em prontidão, para se manifestar para nós, através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, busque neste momento, juntamente comigo, a face de Deus. Estes vídeos são o diálogo com Deus, diálogo com o Senhor. E o diálogo com Deus de hoje é sobre nós ouvirmos a sua voz. Ele está falando, nós estamos dialogando. Eu estou com você aqui no vídeo e nós dois estamos comungando, compartilhando desta mensagem. Você está me ouvindo e juntos estamos falando com Ele. Agora nós vamos falar com Ele através do quê? Do presente que Ele deixou para o ser humano, que é o meio pelo qual nós podemos chegar até Ele, até o trono da graça, chamado oração. A oração é o meio pelo qual nós podemos falar a Deus e Ele nos ouvir. E a palavra dele que eu separei aqui é o meio pelo qual Ele fala conosco. Esse é um diálogo com Deus. Nós muitas vezes vamos no psiquiatra, no psicólogo, no advogado, vamos consultar um médico e aí nós ouvimos o médico falar conosco: olha, você vai tomar essa receita, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado por excelência, Ele é o justo juiz, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é tudo que nós precisamos e com Ele nós não temos nenhuma consulta, com Ele nós não temos nenhum diálogo. Deus está falando conosco aqui, comigo e com você, e eu sinto a sua presença aqui, porque eu estou falando com Ele, Ele está falando comigo através da sua palavra. Olha, a minha voz é essa, e eu quero ser ouvido por vocês. Busquemos a presença do Senhor, busquemos falar com Deus, busquemos ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. E agora, como nós já ouvimos Deus falando: olha, eu quero ouvir vocês e quero ser ouvido de vocês, vamos falar com Ele agora a respeito do que Ele falou conosco. Vamos retornar para Ele o assunto que Ele está falando conosco agora. Ele está falando conosco, né? Olha, eu quero ser ouvido de vocês. Samuel me ouviu, na quarta vez ele discerniu que era a minha vontade. Isso é Deus falando, né? Através da palavra dele. Samuel estava ouvindo a minha voz, mas estava achando que era Eli, o Senhor dele aqui da terra, o sacerdote com o qual Deus estava tratando. Porque Eli, Deus falou com Samuel que Eli ia ter um problema sério. Ele falou assim, olha, lá no versículo 12, ele diz assim, ó: eu mesmo, naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado. Quer dizer, Eli não estava dando ouvido ao que Deus estava falando, mas Samuel foi escolhido para, no lugar de Eli, Deus falar com Samuel a respeito do que estava acontecendo. Então, muitas vezes, Deus vai te usar no lugar de alguém que está ouvindo a voz de Deus, mas não está obedecendo. Então, é isso que Deus está falando conosco aqui agora. Não te detenhas, não fuja da presença de Deus, não resista ao Espírito Santo que está te chamando, não, mas obedeça ao Senhor. Se Ele te chamar, ouvindo a sua voz, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós estamos diante da Tua face e pedimos a Tua presença. Pedimos, Pai, que o Senhor venha destruir toda falácia de Satanás, toda obra contrária à Tua vontade. Senhor, usa-nos em Tuas mãos, fala conosco todos os dias. Todos os dias queremos ter um diálogo contigo e sabemos que diálogo é quando duas pessoas falam, uma fala, a outra ouve. A que ouve, ela também tem o direito de falar, e a que está falando para de falar para ouvir. Pai, queremos esse diálogo, queremos ter contato com o Senhor, e não é num momento pequeno da manhã ou da tarde ou da noite. São todos os dias, o dia inteiro, que nós queremos dialogar com o Senhor. Deus, estamos diante da Tua presença e queremos pedir que o Senhor venha falar conosco, e agradecemos agora já também, porque o Senhor falou conosco aqui agora. O Senhor falou conosco que quer ser discernido a Tua voz, que quer ser ouvido por nós. Nós ouvimos a Tua voz aqui, através da Tua palavra, que lemos em 1 de Samuel capítulo 3, versículos 1 a 12, quando o Senhor nos fez lembrar a história de quando Samuel, por 3 vezes, confundiu, não entendeu, não imaginou que era o Senhor que estava querendo falar com ele, e na 4ª vez, alertado por seu Senhor aqui da terra, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então o Senhor falou com ele o que o Senhor queria falar. Estamos aqui, Pai, abrindo os nossos ouvidos espirituais, respeitando a Tua voz, e quando o Senhor falar conosco, nós queremos discernir a Tua voz. Nos perdoe pelas nossas fraquezas, nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, que às vezes fazem divisão, como está lá em Isaías capítulo 59, versículo 1, versículo 2, por ali, que os nossos pecados e as nossas transgressões é que fazem divisão entre nós e Ti, Senhor, mas nós queremos repudiar o pecado, nós queremos rejeitar a carnalidade, para que quando o Senhor falar, nós possamos aproveitar que o Senhor está falando conosco e possamos dizer como Samuel: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. E o Senhor vai falar conosco e nós vamos obedecer a Tua voz, nós vamos obedecer os Teus mandamentos, como está lá em Deuteronômio capítulo 28, que o Senhor disse que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor teu Deus, que é o Senhor, e nós tivermos o cuidado de obedecer à Tua palavra, bênçãos sob medida virão sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, enche a nossa vida da Tua presença, continua falando conosco. Nós somos Teus servos e queremos continuar ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós pedimos e acreditamos e agradecemos. Amém. É com muito prazer, minha querida irmã, que eu quero agradecer a Deus pela tua vida, meu querido irmão, por ter ficado até aqui no final deste vídeo. E eu quero dizer a você que vídeos como esse virão, e nós estamos aqui sempre prontos a ouvir a voz do Senhor, transmitir a palavra de Deus e junto com você falar com Ele, juntamente nós aqui juntos no vídeo, falando com Ele, dialogando com Ele, ouvindo a sua voz através da palavra dEle e juntos caminhando rumo às mansões celestiais, juntos rumo às mansões celestiais. Grande abraço do seu amigo, irmão em Cristo, Kleber Ferrari. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!